anjos devem ser cultuados? O que a Bíblia diz sobre isso? Vem comigo agora pela Bíblia. Graça e paz, Mauro. E de onde é que vem essa pergunta? A paz e a graça, professor, e a você também, nosso amigo internauta. A pergunta de hoje, quem fez foi a irmã Cláudia Soares, da cidade de Sorocaba, em São Paulo. Bem, nós já falamos aqui no nosso canal pela Bíblia sobre o mundo espiritual. Falamos sobre a existência de anjos, mostramos biblicamente que os anjos existem, o mundo espiritual existe. Mas a palavra de Deus, quando se trata de cultuar anjos, ela tem uma posição muito firme. Veja bem, quando nós falamos em cultuar, nós estamos falando em prestar adoração. Eu sei que alguns grupos religiosos, por não terem conhecimento bíblico e muitas vezes por se desviarem de verdade do evangelho, acabam dando uma certa importância em demasia a tais criaturas espirituais. Mas nós devemos tomar muito cuidado, porque quando nós falamos em cultuar, nós estamos falando em adoração. Por exemplo, o apóstolo Paulo, aqui quando ele escreveu aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 18, ele diz o seguinte: ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Veja, hoje é muito comum as pessoas trazerem certas visões, certas revelações que não estão de acordo com a palavra de Deus. Dizem que receberam tais revelações de anjos, mas a Bíblia diz que isso daí não passa de carnalidade da própria pessoa. Então veja que essa pessoa, conforme disse o apóstolo Paulo, ela está inchada e ela está numa compreensão carnal. Então parece que algumas pessoas ali na igreja de Colossos estavam tendo essa tendência, eles estavam desviando a adoração de Deus para a adoração de anjos. E eles foram repreendidos pelo Espírito Santo através das palavras do apóstolo Paulo. Muito embora o Antigo Testamento apresente ocorrências em que o anjo do Senhor aparecia, esse anjo, ele também não era adorado. Algumas pessoas, talvez na sua sinceridade, tentam colocar os anjos em uma posição que Deus não colocou. Até mesmo dizem, mas então, se nós não podemos cultuar, nós podemos orar ao anjo da guarda? Não, também não. A Bíblia diz no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que existe um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Portanto, nós não temos de maneira nenhuma que orar a anjos, não temos que cultuar anjos. Nosso culto deve ser dirigido exclusivamente a Deus. Hoje vivemos em uma época esotérica. Pessoas muitas vezes colocam, e até mesmo pessoas que conhecem a palavra de Deus, né? Colocam, por exemplo, que a pessoa tem um anjo específico para si, o anjo corresponde ao dia do seu aniversário, acendem velas para anjos, trazem uma numeração específica para o anjo para cada dia do ano. Tudo isso é contrário à palavra de Deus. Os anjos têm o seu devido lugar dentro do arranjo que Deus criou. Conforme nos destaca Hebreus, capítulo 1, 14, eles são ministros enviados em favor daqueles que hão de herdar a salvação. O apóstolo João, ele fica muito impressionado quando, depois que ele escreve o Apocalipse, o anjo aparece para ele. E veja só qual foi a reação de João e do próprio anjo. Eu, João, aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo ouvido e visto, prostrei-me para adorar ante os pés do anjo que me mostrava estas coisas. E disse-me, olha, não faças, porque sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Note, então, que a Bíblia
ela é muito clara e específica em reconhecer o papel dos anjos dentro do arranjo de Deus. A Bíblia é clara e específica em reconhecer que os anjos têm a sua posição hierárquica, mas a adoração cabe somente a Deus. Culto aos anjos. Tem igrejas que chegam ao absurdo de dizer que tem uma cadeira para o anjo, né? Tudo isso, pessoal, está completamente fora. Tudo isso são mitos criados por uma apostasia, um período que nós já vivemos hoje, e o cristão fará bem em se livrar desse tipo de ensinamento. Deus abençoe vocês, até o nosso próximo encontro pela Bíblia. Obrigado, professor Edson, mais uma vez nos ajudando a entender realmente o que a Bíblia explica direto pela Bíblia. E olha, meu querido amigo internauta, você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ajuda o canal a crescer cada vez mais também, acionando aqui do lado o sininho das notificações. E não vai esquecer também de dar aquele joinha, o seu like. E olha, você pode compartilhar todo o nosso programa com as pessoas que você gosta, com os amigos, com os seus companheiros, com as pessoas da igreja, com todos que você simpatiza. Aliás, nós estamos em todas as redes sociais. Compartilhe nas redes sociais também. E não esquece de comentar o que você achou do nosso programa, tá certo? Gente, essa edição acabou, mas na próxima, com fé no nosso Senhor e Salvador, estaremos de volta. Um abraço!